Grande parte das pessoas com doença inflamatória do intestino faz hoje uma vida normal, graças aos avanços da ciência e aos novos tratamentos. Sem dúvida que nos últimos 25 anos deram-se passos científicos importantes que permitiram salvar vidas e criar condições para que quem vive com DI possa ter uma vida quase normal. Em todo o caso, a doença inflamatória intestinal ainda é uma doença crónica e, apesar das fases de remissão, as agudizações ainda têm um peso considerável para grande parte dos doentes. Além disso, não podemos esquecer que as DI continuam a aumentar em todo o mundo, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Nos últimos 30 anos, a doença inflamatória do intestino aumentou em 50% e afeta mais de 5 milhões em todo o mundo e cerca de 25 mil pessoas em Portugal. Como será o futuro da DI? É a interrogação que se coloca. A ciência tem dado melhor qualidade de vida às pessoas com DI. Os medicamentos biológicos, os imunossupressores, as pequenas moléculas e outras terapêuticas trouxeram mais qualidade de vida e menos internamentos e cirurgias. No entanto, sabemos que cada pessoa é diferente. Apesar dos avanços científicos, a doença de Crohn colite ulcerosa continuam a ser doenças crónicas e por isso não têm cura, algumas vezes incapacitantes e dolorosas. Como vai ser o futuro e que avanços estão a ser investigados? É o que vamos ficar a saber na edição de hoje de Dar a Volta à DI com o professor Fernando Magro, presidente da ECO. Professor Fernando Magro, muito obrigada por ter aceitado o convite da APDI estar hoje connosco aqui neste episódio de Dar a Volta à ADI, onde vamos falar dos avanços, das inovações no tratamento da doença inflamatória do intestino. E a primeira pergunta é mesmo essa, desde o início do século XX, digamos assim, até hoje, os avanços têm sido enormes. Qual é aquele que considera mais relevante a ser relatado? O mais relevante é a terapêutica dirigida a uma molécula específica. Se tratávamos a inflamação de uma forma não específica, utilizando corticosteroides, ainda se utilizam, em que é um fármaco eficaz, mas com vários efeitos adversos, de facto, as novas moléculas conseguem bloquear um mediador inflamatório em particular. E, portanto, se conseguem bloquear este mediador inflamatório, conseguem ser eficazes e manter a eficácia, tendo um ganho acrescido de segurança. E, de facto, é esta a grande vantagem da terapêutica médica na doença inflamatória intestinal. Mas mais do que isso é permitirem tratar dois tipos de doentes muito difíceis quando eu comecei a tratar a doença inflamatória intestinal. O primeiro tipo de doentes eram os doentes corticodependentes, isto é, dependentes de corticoides que não conseguimos reduzir os corticosteroides e, portanto, eram doentes particularmente difíceis. Os efeitos eram terríveis. Devido aos efeitos adversos associados. Um outro tipo eram os doentes resistentes aos corticosteroides, que não tínhamos fármaco nenhum com eficácia para controlar estes doentes. Isso há quantos anos, professor? Isso não há muitos anos, não é? A primeira vez que utilizei terapêutica biológica, creio que foi em 1999, e, portanto, mas foi o início. Portanto, até então, os doentes eram tratados de forma, eu diria, rudimentar e arcaica. Morria-se com a doença inflamatória, quando foi diferenciada da tuberculose em 1933, por três médicos, Crohn, Oppenheimer e Ginsberg, de facto, a mortalidade era elevada, sobretudo em algumas formas. A colite ulcerosa grave matava, e a doença de Crohn resistente aos corticosteroides, que se começaram a utilizar talvez nos anos 50 na doença inflamatória intestinal. Os doentes resistentes aos corticosteroides também morriam. E morriam de complicações céticas importantes. Conviveu muito com esse género de mortes, ou já não? Não com a mortalidade propriamente dita, mas
com os efeitos adversos associados. Convivi com 2 tipos de complicações, que eram doentes que faziam durante muito tempo corticosteroides. Os corticosteroides associam-se a alterações metabólicas, alterações ósseas importantes e alterações até estéticas importantes e que eram muito perturbadoras, sobretudo para os doentes do sexo feminino. Portanto, era um tipo de complicações que víamos com frequência e outro tipo de complicações que víamos era, sobretudo, doentes que eram submetidos a múltiplas cirurgias, quer anais, quer abdominais, e que depois sofriam as mutilações associadas a múltiplas cirurgias. E estou a falar da cirurgia que não era laparoscópica, isto é, era de abdômen aberto, como se chamava, portanto, era uma cirurgia particularmente, ou poderia ser particularmente mutilante, com doentes com síndrome de intestino curto e com as complicações associadas. Atualmente a cirurgia também evoluiu imenso. Pois era isso que eu ia perguntar, já não se faz cirurgia hoje? Como se fazia, eu diria até há 20 anos atrás. A cirurgia laparoscópica é muito eficaz, rápida, acompanha-se de pouca morbilidade, isto é, os doentes ficam bem e estão 2 ou 3 dias no hospital. E a cirurgia é uma arma terapêutica importante na doença de Crohn. Na colite-ulcerosa eu tenho algumas dúvidas, mas na doença de Crohn é claramente uma... Porquê que tem dúvidas já agora? Porque na colite ulcerosa significa retirar o intestino grosso todo com a construção de uma bolsa ileoanal e, portanto, a qualidade de vida não é satisfatória, na minha perspectiva. Na doença de Crohn, os doentes ficam perfeitamente bem. Vamos voltar aos avanços e à evolução que houve e ao aparecimento dos biológicos, de facto, que vieram mudar muita coisa. Mesmo para vocês, e a pergunta é esta, já não há casos difíceis na doença inflamatória intestinal ou ainda lhes chegam muitos casos difíceis? Eu acho que há doentes difíceis e médicos difíceis. E, portanto, quando se associam é complicado. Pois. E, portanto, significa que ainda há doentes difíceis. Claro. Mas cada vez mais é um grupo marginal de doentes, sobretudo doentes com vários tipos de morbilidades, com várias doenças associadas, que pode tornar mais difícil o manejo da terapêutica médica. Mas com os novos fármacos nós estamos a evoluir no sentido de termos fármacos muito eficazes e muito seguros. E, portanto, se no início da terapêutica biológica tínhamos um fármaco que foi o marco da minha carreira como médico, que é o infliximab, mas que tinha alguns efeitos adversos, e tem alguns efeitos adversos, cada vez mais conseguimos controlar estes efeitos adversos e conseguimos tratar muito bem os doentes com doença inflamatória com infliximab. Atualmente até existe infliximab subcutâneo, facilitando a vida dos doentes. Hoje temos outros fármacos mais seletivos, com igual eficácia, embora em algumas situações o infliximab seja necessário e com enorme segurança. Portanto, os tempos são outros. Os tempos são claramente diferentes. Professor, em todo o caso, aquilo que se sabe é que o número de doentes com as patologias ligadas à DI não param de aumentar. E diz-se até, eu não sei se isto é verdade ou não, mas está aqui o senhor para me desmentir ou para confirmar, que nos países em desenvolvimento a doença inflamatória intestinal começa a aparecer de uma forma também bastante grande. O que é que se passa? Sim, claramente a incidência e a prevalência está sempre a subir, porque os doentes felizmente não morrem, portanto a prevalência está sempre a subir. Isso é um bom sinal. A incidência nos países em desenvolvimento tem subido, há quem correlacione isso com dietas e algum tipo de dieta ou fatores de ordem ambiental. Mas em Portugal eu creio que já atingimos o platô, não temos a incidência tão a pique como tivemos há 10, 20 anos atrás, mas temos de facto muitos doentes com
doença inflamatória intestinal. E nós estimamos que cerca de 26 mil a 30 mil doentes em Portugal com doença inflamatória intestinal. E a de jovens, não é? Ainda por cima a maioria... Jovens e menos jovens. De facto, a incidência constata-se na população mais jovem, 20, 30, 40 anos, e depois na população mais idosa, depois dos 60 anos. Portanto, cada vez mais temos doentes com mais de 60 anos, com diagnóstico de novo após os 60 anos. Antigamente isso não acontecia? Também acontecia morriam. menos. Acontecia menos. Provavelmente por dois fatores. Porque se pensava que a doença inflamatória doente do jovem não tínhamos a capacidade e a acuidade diagnóstica que temos hoje em dia. Nós utilizamos hoje em dia muito o enterotaque, a enterorressonância, a ecografia como auxiliares de método diagnóstico, biomarcadores, particularmente biomarcadores focais, que têm sido uma grande revolução no diagnóstico e seguimento dos doentes com doença inflamatória intestinal e, portanto, temos esse fator. A maior capacidade diagnóstica é claramente o outro fator, provavelmente um aumento de incidência nesse grupo etário. Claro. Outra das perguntas que muitas pessoas com DI colocam é qual é a causa da doença, e que ainda não está. Já deixou aí alguns dados que são importantes, mas pode haver outros, se calhar, não sei. E depois, porquê eu? Porquê é que a doença me apareceu a mim, não é? É sempre as duas perguntas que se colocam quando a doença aparece. A causa, eu para ser honesto, ninguém sabe exatamente a causa. Se conhece o mecanismo envolvido, pensa-se que as bactérias, os vírus e os fungos poderão ter um papel desencadeante, mas que num indivíduo geneticamente suscetível. O mecanismo imunológico não para, isto é, todos nós nos defendemos destes agentes e conseguimos parar o mecanismo inflamatório. O que se passa na doença de Crohn e na colite ulcerosa é que, depois de haver o disparo, o trigger em inglês, há uma inflamação não controlada que leva à destruição do epitélio, das células intestinais, a ulceração e as consequências do Crohn e da colite ulcerosa. Digamos que é um mecanismo inflamatório exagerado no modo e no tempo que leva a estas consequências. Há algum perfil destes doentes? Há alguma coisa que responda à pergunta porque eu? Ainda é muito cedo. É muito cedo. Existem vários grupos, vários muitos estudos que estão a ver anticorpos, alterações do sistema da imunidade inata, que é a mais primitiva, e que aparecem antes do diagnóstico. Mas ainda estamos numa fase muito embrionária, não temos nenhum marcador só per se que diga que aquele indivíduo vai desenvolver doença de Crohn ou colite ulcerosa ou não vai desenvolver. Portanto, estamos ainda numa fase muito embrionária. Muito embrionária. Professor, o senhor tem estado ligado desde a grande parte da sua vida à doença inflamatória intestinal, quer nacional, quer internacionalmente. Presentemente está na ECO também e, portanto, na administração da ECO, e, portanto, tem aqui um papel importante. Tem sido fascinante acompanhar a evolução destas duas patologias. Eu estou na doença inflamatória intestinal desde 1992. Pois. E, portanto, numa altura em que ninguém queria tratar estes doentes porque eram muito difíceis. Porque tinham várias morbilidades, comorbilidades, e, portanto, não tínhamos a capacidade de tratar estes doentes que temos hoje, não é? E, de facto, houve uma expansão da forma assertiva como se tratam os doentes com doença inflamatória intestinal, claramente. A qualidade de vida dos doentes melhorou imenso. Nós conseguimos colocar 80% ou mais da população com uma qualidade de vida igual
população em geral, o que não se fazia nos anos 90. Portanto, são boas notícias e conseguimos. Eu comecei a tratar a doença inflamatória intestinal com 2 fármacos, a azatioprina e os corticosteroides, praticamente, e eu hoje tenho mais de 15 a 20 fármacos disponíveis e eficazes e seguros que conseguem tratar estes doentes. E, para além disso, a evolução também da cirurgia laparoscópica, que consegue fazer cirurgias muito limitadas, muito restritas, em que os doentes ficam com uma qualidade de vida excelente. Rastreios é que ainda não se conseguiu dar a volta, não é? Rastreios, eu diria, nós ainda não conseguimos ter nenhum marcador que consiga dizer que o indivíduo vai desenvolver doença inflamatória. Isso ainda não existe. Mas temos monitorização diferente. Os doentes conseguem ser monitorizados e bem monitorizados. Que o conceito atual da doença inflamatória intestinal é tratar precocemente, sobretudo na doença de Crohn, tão precocemente quanto possível. E utilizando os fármacos que temos, a terapêutica biológica e as pequenas moléculas, não ter medo destes fármacos porque são eficazes. Começar cedo. Começar muito cedo, eu diria não é cedo, é muito cedo. Um estudo relevante que saiu ano passado começou a tratar os doentes entre 8 a 14 dias após o diagnóstico. É muito cedo para o conceito que se tinha até então. Começou a tratar com biológicos, o que é uma coisa espantosa e com resultados espantosos. É pela primeira vez, com eficácia da ordem dos 80%, o que não se via até então. O primeiro conceito é tratar cedo, o segundo conceito é seguir os doentes de forma assertiva em termos de monitorização, porque temos biomarcadores focais muito bons e que permitem antecipar, aí já temos, conseguem antecipar o que vai acontecer. Isto é, se tivermos a inflamação nas fezes dos biomarcadores que fazemos, sabemos que a probabilidade de ter um surto daqui a 3 ou 4 meses é alta. Portanto, é a monitorização e podemos intervir. E outra coisa que nós temos é alvos terapêuticos. Alvos terapêuticos. E já temos identificação de vários alvos terapêuticos que antigamente tratava-se os doentes por sintomas. Se o doente não tem sintomas, está bem. Não há nada mais errado hoje em dia na doença inflamatória intestinal. O doente não tem sintomas, mas pode estar mal. E temos que nos antecipar ao aparecimento dos sintomas. E todos estes conceitos evoluíram imenso da forma como se percebe a doença inflamatória intestinal. Há pouco disse-me que ainda é muito cedo para haver grandes novidades relativamente àquilo que eu penso que será uma cura. Estamos muito longe dessa cura. Como é que vai ser o futuro? O futuro vai ser a terapêutica muito precoce, com terapêutica biológica e pequenas moléculas, porque é segura, e conseguir debelar a inflamação logo no início e depois fazer a monitorização, para percebermos o doente que vai estar bem só com aquele fármaco e que vai estar bem provavelmente toda a vida, ou aqueles doentes que necessitam ou de mudar de fármaco ou adicionar novo fármaco, mas atuando sempre de forma assertiva e antecipada. E, portanto, eu prevejo que a doença inflamatória intestinal daqui a 10 anos vai ser fácil de tratar, vai ter bons resultados e que os doentes vão continuar a ter uma boa qualidade de vida. Ainda melhor. Portanto, mensagens de esperança para os doentes com doença inflamatória intestinal. Professor, a última pergunta. O professor é presidente da ECO, como eu disse, que é o organismo europeu da doença de Crohn e da colite ulcerosa. Qual é o trabalho desenvolvido pela instituição e que marca é que quer deixar neste seu mandato? A ECO, que é a European Crohn's and Colitis Organization, tem algumas vertentes muito importantes. Uma delas é a capacidade de reunir médicos europeus e não só num conjunto de atividades científicas e pedagógicas e tenta harmonizar, fazer standardização e a melhoria do cuidado prestado aos doentes,
que inclui equipas multidisciplinares. Depois tem a vertente pedagógica, e nós temos vários e múltiplos cursos, incluindo online, de ensino para médicos e enfermeiros da doença inflamatória intestinal. Tem também uma perspectiva de investigação, tem uma base de dados europeia, em que as pessoas podem fazer estudos a partir desta plataforma. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer no meu mandato é tornar a ECO mais global. Isto é, a ECO neste momento é uma organização europeia, mas com uma grande penetração em vários países, e trazer os asiáticos, os colegas da América do Sul, da América do Norte, da Austrália, da Nova Zelândia, para a ECO, e conseguirmos todos numa perspectiva global a pensar a ECO, para pensar a doença inflamatória intestinal. Num todo. Professor, boa sorte para o seu mandato e felicidades também para a sua profissão. Muito obrigado. A doença inflamatória do intestino é uma doença crónica, mas grande parte das pessoas com doença têm hoje melhor qualidade de vida. Nos últimos 25 anos, a evolução terapêutica permitiu diminuir as cirurgias, as crises e os internamentos. E a terapêutica personalizada é cada vez mais uma necessidade, porque a doença é diferente de pessoa para pessoa. Apesar de ainda não haver cura, cientistas e investigadores continuam a procurar novas formas de enfrentar a patologia, fazendo com que a remissão chegue aos mais de 5 milhões de pessoas que vivem com doença inflamatória no intestino em todo o mundo. O futuro promete novidades. Fica atento e, em caso de dúvida, já sabes, contacta a PDI. Estamos cá para isso.